que ele possa crescer. Esta noite já, né? Ela tem um título muito especial. É forte, mas é especial. O título dessa palavra é A Dor que Te Promove. Então, vou trazer a última palavra da série de mensagens do secreto e espero de coração que você entenda tudo aquilo que o Senhor trouxe no meu coração para compartilhar com você. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 1. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Atos 28, 1. Quem achou, diga amém. Uma vez, a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa, que fugia do calor, mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Pode se assentar, fechar sua Bíblia e fechar os teus olhos. Espírito Santo de Deus, que nesta noite o teu Espírito fale ao nosso coração, que a palavra nos direcione, nos corrija, nos exorte, que nos, ó Deus, inspire, que venha tudo aquilo que o Senhor está preparado para nós, aquilo que o Senhor preparou como direcionamento, ensinamento, correção, que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe em nós uma tendência natural de rejeição a qualquer tipo de dor. Nós temos um estímulo de resistir e correr da dor. Se você sabe que uma situação é perigosa, você já se afasta. Se alguém chega para te apertar, você já quer tirar o braço, você já quer tirar a mão, porque nós temos o estímulo de repelir, de não aceitar nenhum tipo de dor. Mas há algo que a gente precisa refletir sobre a dor. Que os momentos de dores, de limitações e dificuldades, têm a capacidade de nos ensinar coisas que os tempos de paz e de calmaria não nos ensinariam. Muitas vezes é debaixo da dor, da dificuldade, que a gente cresce, que a gente aprende. Um atleta profissional sabe que ele só chega à excelência da sua profissão, seja ela qual for, de um atleta, no exercício da dor. Um atleta profissional, ele aprende a conviver com a dor diariamente, para que o seu corpo possa dar o máximo no exercício do seu esporte, da sua profissão como atleta. E ele sabe que quanto mais o corpo vai responder. Nós não temos a mesma direção ou o mesmo senso na nossa vida diária. A gente não consegue ter o entendimento que algumas dores aparentes, algumas perdas aparentes, elas estimulam o nosso coração a crescer. Sabe por quê? Porque a gente não gosta de dor. E tudo aquilo que é ruim, a gente quer que passe logo. A gente quer que acabe logo, que vá embora logo. Porque a gente sempre quer e espera o melhor. A gente sempre anseia e deseja pelo melhor. A gente sempre quer que Deus veja o quanto nós somos bonzinhos, o quanto a gente está sendo obedientezinhos, e a gente merece ser abençoado.
A gente quer que dentro do nosso tempo racional e cronológico, Deus haja, Deus traga a resposta, Deus cure, Deus abra portas, Deus repreenda o inimigo e derrame as bênçãos sem medida. Eu creio em tudo isso que eu estou falando aqui. Eu creio em bênçãos sem medida, eu creio que Deus repreende o inimigo, eu creio que Deus abre portas, eu creio num Deus de milagre, amém, queridos? Mas a gente precisa mudar a nossa concepção a respeito da dor e do entendimento de como Deus trabalha em meio dela. Como Deus age em meio a tudo isso. Olha a consciência que muitas vezes nós temos. Se a pessoa, ela é maldosa, ela merece receber coisas maldosas, ruins. Mas aí a gente vive dentro da nossa bolha gospel. E dentro da nossa bolha gospel, a gente tem a concepção que, porque eu vou na igreja, porque eu sou lindo de Jesus, eu sou cheiroso de Jesus, eu mereço só coisas boas. Aí vem Deus, em sua infinita sabedoria, bondade, e diz para mim e para você assim: o Senhor faz chover na terra do ímpio e na terra do justo. O Senhor faz o sol nascer para o ímpio e para o justo. Aí você se pergunta, se ele faz chover na terra do ímpio, se ele faz chover na terra do justo, se o sol nasce para o ímpio e o sol nasce para o justo, qual a diferença então? Aqui está a grande questão, que a gente se perde, porque a gente baseia Deus no tempo cronológico, a gente baseia Deus nas respostas das nossas necessidades aparentes e urgentes, e a gente se esquece que a nossa vida com Deus deve ser baseada em algo chamado eternidade. Quando a gente vive para cumprir o propósito dele, para nos levar à eternidade, a gente sabe que tudo que a gente vive nesse tempo presente é passageiro. Tem tempo determinado, tem prazo de validade. Quando eu acredito que Deus tem conduzido o meu coração, que Deus tem conduzido a minha vida, eu paro de esperar no meu tempo, eu passo a confiar no momento que Deus pode fazer. Porque no meu tempo eu fico assim: Deus demorou um dia para responder, Deus demorou uma semana para responder, Deus demorou um mês para responder, Deus demorou um ano para responder, faz tanto tempo que eu estou orando por isso, faz tanto tempo que eu estou procurando aquilo, eu preciso dessa resposta. E a gente fica dentro da nossa expectativa de tempo, esperando que Deus nos atenda, esperando que Deus responda a nossa oração. Às vezes a gente fala: Senhor, eu estou pedindo por esse milagre há 5 anos, há 10 anos. A gente se esquece que Deus não trabalha no tempo cronos, no tempo do relógio, dos dias, da semana, do mês ou do ano. Deus trabalha no tempo kairos, aonde Ele é o Senhor do tempo, o Senhor de todas as horas. Deus não dá a sua bênção, Deus não dá o cumprimento da sua promessa baseado no nosso tempo cronológico, mas no tempo do cumprimento do seu propósito. Muitas vezes a gente está falando: Senhor, faz 1 ano que eu estou orando e não recebi. Eu imagino Deus olhando, dizendo assim: você não recebeu porque você ainda não aprendeu. Senhor, faz 1 ano que eu estou pedindo para ser liberto. Você não foi liberto ainda porque você não se posicionou, porque eu já te libertei. Olha a consciência que a gente tem. Deus, abre a porta de um emprego para mim. Primeiro eu quero dizer aqui, antes de seguir, eu creio que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, amém? Amém? Então tá bom. Mas aí a gente vem, e nem estou dizendo que o que eu vou contar aqui é errado, é a forma com que às vezes a gente pensa que é errado, tá? Mas às vezes a gente vem e fala assim: pastor, eu já orei, sempre vou orar pela porta de emprego aberta em nome de Jesus. Mas Senhor, pastor, ora por mim aí, que Deus vai abrir uma porta de emprego essa semana, eu tenho uma entrevista e Deus vai abençoar. Amém, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, abençoa, honra e tal. Você tem o seu currículo, você leva o teu currículo, você faz a entrevista, passa no processo seletivo, faz prova, faz tudo, é contratado. Aleluia, volta para dar o testemunho. Glória a Deus, eu orei, Deus abençoou a minha vida e a porta de emprego foi aberta. Amém? 3 meses depois, vence a experiência, a empresa mete o pé. Pastor,
Eu perdi o emprego, o diabo está furioso. Acho que não era plano de Deus. Espera aí, o Deus que há 3 meses abriu uma porta mudou de ideia? Eu não entendo esse diagnóstico de Deus. Aí eu quero fazer você pensar. Aí o cara que nunca pisou numa igreja, fez entrevista junto com você, nunca fez uma oração na vida, tem um currículo igual ao seu. 3 meses depois, você é mandado embora e a pessoa continua lá. E aí? Aí a gente quer espiritualizar dentro da nossa bolha gospel. Foi o diabo. Foi o diabo. É mais fácil a gente pensar assim do que pensar, puxa, eu não fui um bom profissional à altura como eu poderia ser. Eu não correspondi como poderia corresponder. E o cara que nunca veio na igreja, nunca fez uma oração, continua trabalhando. Por quê? Porque existem algumas coisas que Deus vai te abençoar. Mas tem coisas que você tem que construir e lutar. Deus direciona, Deus faz assim, ó, vai e pega, você tem que ir e pegar. Deus diz, eu te dou força suficiente para resistir. É você que tem que levantar todo dia e resistir. Eu te dei capacitação, você se tornou uma pessoa preparada para esta profissão. Mas é você que tem que desenvolver ela da melhor forma todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Choca, né, a gente pensar assim. Porque a gente sai da nossa bolha de espiritualizar tudo e tem que pôr o pé no chão e entender que tem muita coisa na nossa vida que parte do princípio da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento. Sabe por que é ruim pensar assim? Porque dói. Porque joga as nossas falhas na nossa cara. Eu creio num Deus que prospera. Eu creio num Deus que abre portas. Eu creio num Deus que faz coisas sobrenaturais acontecerem. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa daqui de Pinhal. E essa pessoa, ela estava falando a respeito, né, contando ali a respeito de venda de um produto. Essa pessoa, ela tinha muitos produtos para vender. E contando, ela disse assim, olha, senti no meu coração de Deus que não era para eu vender. Era café, sacas, né? Fala sacas de café. Senti que não era para vender. Quem trabalha com café aqui? O ano passado a saca, né, de café estava em torno de R$400, né? Esse ano está 750, se eu não estiver errado, né? É isso aí para mais, né? 750 para mais. A pessoa não vendeu uma saca o ano passado. Agora esse ano já está vendendo dobrado o preço que ela vendeu ia vender o ano passado. Aí eu te pergunto, isso é direcionamento de Deus ou não é direcionamento de Deus? Se ele tivesse na afobação, na precipitação, ele podia, ele tinha comprador, tinha pedido, tinha tudo. Mas ele disse assim, não vou vender agora. Estou sentindo no meu coração que eu não posso fazer isso agora. Vou reservar e vou guardar. 1 ano depois está o dobro do preço. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Ele tem capacidade, mas ele foi direcionado. Foi direcionado, foi abençoado nesse sentido. Isso eu creio que é a provisão de Deus. Isso eu creio que é a prosperidade que vem do Senhor. Agora, vamos pensar em 2 quadros aqui. Vou pegar o Du de exemplo. Pode ficar aí mesmo, Du. Eu vou ser aniversariante, vou te dar essa honra aí. Pode ficar por aí mesmo. Não, vem cá comigo, vem cá. Vai, vamos. Você é um aniversariante, bonitão, lindão. Estou virando quase um diretor de cinema todo domingo aqui, né, irmãos? Vou contratar o Will Smith aqui para... Mas imagina assim, 2 quadros. Vamos pensar que são quadros fictícios, tá bom, irmãos? Deixa eu ver, acho que a igreja não está aí, não. Fictícios é coisa que não existe, tá? É uma suposição. Entenderam, amém? Amém, então tá bom. Vamos supor que eu trabalho e eu ganho mensalmente R$3.000. E o Du trabalha e ganha mensalmente R$1.500. Legal, beleza. Eu trabalho ganhando 3.000. Mas eu não vivo sem o carnezinho das Casas Bahia. Eu olho pro roxinho da Nubank e arrepia. De Deus essas coisas. É Nubank, é Casas Bahia, Magazine Luiza. Vai confessando aí, irmãos, confessa aí.
Boticário, o que mais? Loja Seller, lanchonete. Resumindo a conversa, nós estamos falando, deixa eu só voltar, estamos falando de 2 cristãos, amém? Estamos pensando no quadro cristão. Todo mês eu gasto R$2.000 de conta assim, ó. Sobrou quanto do meu salário? 1.000. Mas eu sou crente. Se eu sou crente, eu sei que eu tenho que ser dizimista. Eu posso gastar o que for, mas meu dízimo eu vou dar. Dei mais meu dízimo. Sobrou quanto? Cadê os bons de conta? Sobrou quanto? 700. Os 700 eu ajudo no aluguel, ajudo na água, na luz. Se eu for no mercado, 2 corredores, já foi R$700 hoje. Né? Você ainda sai orando, pedindo misericórdia para o Senhor, assim. For no açougue, então. Enfim. Termina não. Dá dia 15, dia 16, começa a dar desespero. Senhor, acabou. O que eu faço daqui para o final do mês? Só no miojo. Aquele desespero, aquela agonia. Mas vamos pensar no Du agora. O Du, cristão, fiel, ganha R$1.500. Primeira coisa que ele faz como um cristão, ele tira o dízimo dele. Sobrou? O povo está ruim de conta, é 1.500, 1.350. Sobrou 1.350. Dos 1.350, o Du é um cara inteligente. Ele pega R$200 todo mês e coloca em aplicação financeira. R$150 todo mês ele guarda. E sobra R$1.000 para ele todo mês, para ele ir uma vez na lanchonete. Ele se programa talvez para um mês sim, um mês não, comprar uma camisetinha nova. Resumindo, o Du termina todo mês com um pequeno saldo. Chega dia 30, ele ainda tem uma reservinha. Fora a aplicaçãozinha, fora o dinheirinho que ele guardou, ele consegue administrar para o combustível, para isso, ajuda em casa, equilibra as contas. Deu para entender aqui, sim ou não? Eu terminei o mês pedindo misericórdia, ganhando mais que ele. Ele terminou o mês glorificando. Por quê? Deus me amaldiçoou e abençoou mais ele? Porque eu termino, Senhor, eu sou dizimista, repreende esse devorador da minha vida. E Deus olha lá do céu e fala assim, vai conversar com o Du um pouquinho, que ele vai te ensinar que não é o devorador é você. E aí, na minha bolha gospel, eu acho que eu não sou próspero ou abençoado, porque eu comprometi a minha vida. Eu estou sofrendo dores desnecessárias porque eu me comprometi, porque eu não tive a ciência e o conhecimento, a decisão de economizar. Vamos pensar num quadro melhor. Em 5 anos, como é que vai estar o Du? Eita glória, recebe, Dri, em nome de Jesus. E como que eu vou estar daqui a 5 anos, Senhor? Chorando. Então eu tenho que entender que muitas dores que eu enfrento são consequências de decisões erradas. Se eu tiver as decisões assertivas, você pode ter certeza que eu vou ter a ciência e o conhecimento de Deus para prosperar na hora certa. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos aplaudir o nosso ator, obrigado. Valeu. Então eu preciso entender por que eu estou enfrentando a dor. Por que eu estou enfrentando essa crise? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por esse problema? É espiritual? É espiritual, é racional? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Por que ainda não recebi resposta? Olha o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3:1. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo dos céus. O problema é que às vezes a gente começa a enfrentar dores e dificuldades ao ponto de achar que a gente perdeu o rumo da nossa vida, de que Deus perdeu o controle, a mão da nossa vida, porque a gente está baseando os nossos dias nas coisas materiais. A gente perdeu algo que foi colocado em nós, o senso da eternidade.
Enquanto eu viver aqui, eu preciso viver de forma digna, justa, fiel, administrativamente, de forma inteligente. E eu tenho que ter discernimento do que é espiritual e do que é consequência de decisão errada. Eu vou dar um outro exemplo só para você entender. Quarta-feira passada, a gente ia começar a fazer as lives de casa, porque não dava para ir para São João. Beleza, legal. Vim aqui na igreja, peguei os cabos que a gente usa, microfone, mesa de som, tudo que a gente usa para fazer o culto aqui. Levei para casa, para a gente montar. O André começou a montar, falando com o Leandro por telefone. No final da tarde o Ricardo ainda foi tentar nos ajudar lá, que a gente estava com uns problemas, mas eu vou contar só para você entender. A hora que eu cheguei de tardezinha em casa do serviço, o André já tinha configurado o computador, tudo bonitinho, tudo legalzinho, beleza. O cabo que eu tirei daqui, que usa, e levei para casa, liguei ele no computador, peguei a outra ponta, a hora que faltava uma distância assim para me conectar na mesa, o André até assustou, o cabo desmontou. Ele não quebrou, ele desmontou. Ele desmontou sozinho, ao ponto de ficar só o pininho central na minha mão. Eu olhei, o André olhou, falei assim, misericórdia. Falei, não tem problema. Falei, vou cortar um cabo meu e a gente arruma aqui e faz funcionar. Legal. Fui lá, peguei o meu cabo, cortei. A hora que eu pus a mão no cabo para abrir ele para fazer a conexão, na primeira rosqueadinha que eu dei, o outro cabo desmanchou na minha mão. Falei, capeta miserável. Você sai daqui. Aí já fui cortando a outra ponta. Você sai daqui, demônio. Nome de Jesus. Sai, demônio. E fui fazendo. Plugamos, tal. Não saía som. Liguei pro Ricardo. Ricardo, vem aqui. O Ricardo foi lá. Não saía, não funcionava. Computador travando. Minha internet em casa é excelente. Não rodava, não fazia nada. Por fim eu sentei lá na cadeira. Falei, Senhor, só pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Tira toda essa opressão daqui, Senhor, tira todo esse mal daqui. Falei, coloca aí a live direta, sem estar pelo computador mesmo, coloca aí, vamos fazer. E fizemos a live, correu tudo bem. Mas terminou, irmãos, eu estava numa opressão em casa. Você não tem ideia o que foi aquela noite. A batalha e guerra espiritual dentro da minha casa. Eu não dormi naquela noite. Sensação de guerra espiritual, de espírito de opressão, de presença. Coisa que há muito tempo eu não enfrentava. Aí, qual que é o discernimento hoje? Isso é espiritual, meu. Eu vou levantar para orar. É orar de madrugada, orando na casa, olhando na casa, orando pelas crianças, orando pela pastora, andando. Foi uma madrugada de luta espiritual. No outro dia parece que tira com a mão e joga fora. Mas a gente tem que ter esse discernimento. Qual é a dor que eu estou enfrentando? Ela é consequência de um erro ou ela é algo espiritual? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Você sabe como é que foi o chamado do apóstolo Paulo? A gente leu um momento aqui muito legal da história de Paulo. Mas quando Deus chama Paulo, separa ele ainda quando Saulo, e ele vai enviar ele, sabe qual que é o chamado missionário de Paulo? Escolhi Paulo para sofrer pelo meu nome. Imagina se chegasse na tua vez, do acontecesse isso, na tua, Jaque, na tua, Lu, Dri. Se chegasse na tua vez, Tiago, e Deus olhasse para você e falasse assim, te escolhi para me servir, aleluia, mas você vai sofrer. Passa essa, deixa a hora que vir a vez da bênção, aí o Senhor me encaixa. Deus escolheu Paulo para ser o apóstolo dos gentios, para cumprir um chamado, e dentro desse chamado estava bem definido, vai sofrer pelo meu nome. E o que Paulo fez? Não quero não, eu não quero não, deixa. Paulo enfrentou. Então aprenda algo comigo nessa noite, por favor. Você tem que ter coragem e estar disposta suficiente a assumir os riscos aparentes.
as dificuldades e dores aparentes para cumprir o propósito do Senhor sobre a sua vida. Você não pode ter medo de enfrentar essa dificuldade. Você não pode ter medo de ser oprimido ou apertado de um lado. Ei, reflete comigo. Deus viu José sendo traído pelos seus irmãos. Deus viu José sendo jogado no poço pelos seus irmãos. Deus viu José sendo vendido como escravo pelos seus irmãos. Deus viu a fidelidade de José na casa de Potifar. Deus viu a trama da esposa de Potifar contra a vida de José. Deus viu José ser lançado como um prisioneiro naquela cadeia. Deus viu a fidelidade de José ali. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse para cumprir o seu propósito, porque aquele que foi traído, foi enganado, foi abandonado, foi vendido, foi perseguido, tramaram mentiras contra ele, foi ele que Deus levantou para ser o governador da maior nação daquele tempo. Será que a gente tem consciência disso? Será que a gente está preparado para enfrentar a dor que pode nos promover? Será que a gente está preparado para enfrentar tudo isso na nossa vida? Deus estava com Davi no pasto, porque sabia do coração que ele tinha. Deus estava com Davi diante de Golias. Deus estava com Davi em cada guerra. Deus estava com Davi quando ele fugiu para não matar Saul. Deus estava com ele em cada momento de dificuldade, porque Deus não abandona aqueles que ele escolheu. Deus estava vendo o sofrimento de Jó. Deus estava vendo a dor de Jó, quando ele recebeu a notícia que os filhos haviam morrido, que tudo havia sido perdido. Quando o inimigo tocou na vida de Jó com as feridas, Deus viu o sofrimento dele. E Deus honrou, promoveu e restituiu Jó. Você acha que Deus não vê o teu sofrimento? Você acha que Deus não vê a tua dor? Você acha que Deus não vê o teu processo de enfrentar a dificuldade? Ele se importa com você. Você que escolhe se você enfrenta ou se você fica simplesmente parado. A gente às vezes desiste, desanima e não enfrenta a dor, porque a gente quer resposta imediata. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo cronológico. A gente quer as benéfices dos resultados. A gente não quer pagar o preço. Essa que é a verdade. A gente tem muita disposição em contar o testemunho, em nome de Jesus, que você conte muito. Mas às vezes a gente não tem coragem de enfrentar o processo, para sermos transformados, confrontados, para sairmos de uma bolha religiosa que foi inserida na nossa mente e entender que tem muita coisa que é natural nessa vida. O Covid levou muito pastor e muito crente fiel. Por outro lado, pessoas que aparentemente não têm compromisso com Deus nenhum, pegaram Covid e não tiveram nada. E aí, como que você explica isso? Chegou o tempo, amém, vamos acreditar dessa maneira. Deus tem o controle de todas as coisas. Mas é exatamente isso que você tem que entender, que nós vivemos num mundo a qual o Senhor nos disse, ele é de aflições. Esse mundo é um mundo de aflições. Aflição é perseguição, é frustração, é dor, é abandono, é rejeição, é tudo isso de ruim que você pode imaginar. E ele diz que nós viveríamos nesse mundo de dores. A palavra que nos garante é quando ele diz assim, fica tranquilo porque eu venci esse mundo. Fica tranquilo, eu já venci por você. Nós temos que ter disposição para enfrentar a dor. Não lute contra o tempo. Não lute contra a demora do tempo. Aprenda com o tempo. Aprenda com a dor. Cresça na dor. Se torne melhor nos dias de dificuldade. Se torne melhor nos dias da adversidade. É bom ter tempo de paz? Claro que é. E você terá tempos de paz, porque é uma promessa. Mas no tempo da dor, não é tempo de lamento, não é tempo de choro. É tempo de se levantar e crescer, é tempo de enfrentar. É tempo de aprender a se posicionar. Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar em nome de Jesus.
eu perdi, isso aconteceu, Senhor, o que eu faço? A resposta não chega. Sabe por que às vezes a gente não tem resposta? Eu vou te dar 2 conselhos aqui hoje. Primeiro, aprenda a não esperar dos homens a resposta que somente Deus pode te dar. Não espere dos homens a resposta que somente Deus pode te dar. E segundo, não espere respostas daqueles que não têm respostas nem para suas próprias perguntas. Espere em Deus, confia nele, a resposta vem dele. Aprenda a ter uma percepção diferente sobre a dor. Paulo aceitou o chamado ministerial porque ele poderia ter dito não, entendendo que o ministério dele ia ser frutífero, porque Deus havia chamado, mas que ele teria que enfrentar dores, dificuldades, problemas. Mas Paulo entendia que tudo que ele enfrentasse, ou ele entendeu que tudo que ele enfrentasse era muito pequeno diante da eternidade que estava preparada para ele. A tua vida, que pode ser 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100 anos, é muito pequena perto da eternidade que tem preparada para você. Viva para viver uma vida aqui em paz. Viva para viver uma vida aqui que venha valer a pena diante do Senhor, para que você venha desfrutar da eternidade que Ele preparou para você. Aprenda a ter uma percepção diferente sobre o que é a dor. A nossa percepção sobre a dor pode e precisa ser alterada. A gente não vive debaixo de um jugo de um Deus maligno que mata um e deixa o outro viver. Não é isso. Vai chegar o tempo que cada um de nós vamos ter que prestar conta para Deus de tudo que a gente fez. E no dia do julgamento, cada um vai ouvir de Deus aquilo que fez. Vai. Mas hoje é o tempo da graça. É o tempo que Deus espera de nós arrependimento. É o tempo que Deus espera de nós conserto. É o tempo que Deus espera de nós decisão por transformação. É o tempo que Deus espera de nós uma decisão de olhar para o nosso eu e dizer: Senhor, eu vou parar de ser teimoso. Senhor, eu vou parar de ser mesquinho. Senhor, eu vou parar de ser acusador. Senhor, eu vou parar de desistir das coisas. Senhor, eu vou parar de reclamar das coisas. E vou começar a ser uma pessoa de mais fé, que vai usar a boca para profetizar e para abençoar. Porque a gente pode fazer isso, amém, queridos? A gente pode hoje orar e declarar cura sobre a nação em nome de Jesus. E se amanhã o vírus ainda estiver na nação, a gente vai acordar amanhã de novo, vai dizer: Senhor, mais uma vez nós clamamos e profetizamos cura sobre a nação. E se na quarta-feira o vírus estiver no Brasil de novo, a gente vai se levantar na quarta-feira e a gente vai continuar dizendo: Senhor, eu creio na cura dessa nação. Porque isso é fé. É chamar à existência aquilo que os nossos olhos ainda não viram. É profetizar que eu creio que vai acontecer aquilo que os meus olhos ainda não viram. É por isso que eu quero chamar a tua atenção para uma percepção diferente da dor. Aprenda a profetizar sobre a dor. Aprenda a declarar sobre a crise. Não de forma de cobrança, mas de forma de fé. Senhor, ainda não foi, mas vai ser em nome de Jesus. Senhor, ainda não aconteceu, mas eu creio que tu podes fazer. Olha o que o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz. Tiago 1, 2. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Coloca o versículo 3 para mim aqui, por favor. Eu quero chamar a sua atenção para esse... O negócio enroscou aqui, irmãos, espera aí. De novo. Aí, agora foi. Quero chamar a sua atenção para esse versículo aqui.
Pois sabem que quando a sua fé é... Está dando para ler aí, sim ou não? Tá dando? Então vamos de novo, ó. Pois sabem que quando sua fé é provada, tem a oportunidade de... Segura aqui. O que cresce quando a nossa fé é provada? E a nossa fé é provada quando tudo está bem? A nossa fé é provada quando? Aí fica todo mundo assim, ai, é pegadinha. Não é pegadinha não. Sua fé é provada quando? Está difícil. Quando você está enfrentando dor. Quando está tudo dando errado. É aí que a sua fé é provada, sim ou não? E quando sua fé é provada, o que cresce em você? O quê? Perseverança. Fé é espiritual. Sim ou não? Fé é espiritual. E perseverança? E aí? Isso. Fé é espiritual. Perseverança é processo natural. Atitude. Quanto maior for a sua fé, maior vai ser a sua decisão de persistir, de resistir, de encarar, de não fugir, de lutar e de enfrentar. Olha o versículo 4. E é necessário que ela cresça. O que é necessário crescer? O que é necessário crescer? Vamos parar e pensar. E para a perseverança crescer, o que tem que acontecer com a fé? Ser provada, ser confrontada, ser enfrentada. Aí é que a fé vai gerar a perseverança que vai crescer. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, o que precisa estar plenamente desenvolvida? Esperança. Volto a dizer, a esperança é espiritual ou é uma decisão natural? Natural, é um processo natural, é uma atitude. Quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Quando eu alcançar um nível de maturidade que me faz perseverar diante de qualquer adversidade, eu não vivo mais pelas circunstâncias externas, eu vivo por aquilo que tem aqui dentro. Eu não vivo triste porque deu errado, eu não vivo triste porque não aconteceu, eu não sou mais fiel a Deus porque deu certo, eu não sou mais fiel a Deus porque a porta se abriu, porque eu sei que é uma consequência natural da minha fé e da minha perseverança nele. Será que dá para a gente mudar hoje a nossa percepção sobre a dor, sim ou não? Você acha que foi à toa o livro de Tiago escrever? Seja feliz pelas provações. Seja feliz pelas dificuldades. Tenha alegria por passar por diversas tribulações e provações. Que coisa louca. Porque é isso que faz crescer a sua fé. Isso que faz você ser uma pessoa mais perseverante. Isso que faz você resistir mais e alcançar a plenitude e ter uma vida completa em tudo. Qual a sua percepção sobre a dor? Será que você pode pensar comigo sobre o título? A dor promove. A dor te leva para um nível além. Não vai ter só tempo de dor, eu creio nisso. Vai ter tempo de paz, como eu já disse aqui. Mas se tiver que enfrentar ela, a gente vai crescer em nome de Jesus. Porque em meio às dores, a gente descobre que os planos do Senhor não podem ser impedidos. Paulo era o apóstolo dos gentios. E como apóstolo dos gentios, ele tinha que pregar a mensagem aos gentios. Paulo estava dentro de um navio. E de repente, as ondas começam a bater no navio de um lado para o outro. De um lado para o outro. E os marinheiros começam a ficar com medo, achando que todos iam morrer. Deus vem e fala para Paulo o quê? Fica tranquilo que vocês não vão morrer não. Avisa todo mundo aí que vocês vão perder tudo, menos a vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Às vezes parece que a tua vida está assim, no barquinho. Joga para um lado, joga para o outro. A sensação parece que você vai perder tudo. Deus falou para Paulo que avisa eles que eles vão perder tudo, mas não vão perder a vida. E o que aconteceu? O naufrágio. Perderam tudo, menos a vida. A vida foi preservada.
A gente contextualizando assim fica muito fútil, né? Pequeno. Quem já andou de barco aqui? Legal. Você não andou, eu oro para você andar e dar uma chuva no barco, no mar, igual eu andei. Você vai ver o que é clamar a Deus com fé, irmão. Você vai ver o que é ver Jesus de pertinho e falar, agora não, Senhor, me dá mais um tempinho. Irmãos, o mar revolto é a coisa mais terrível. Isso que eu não estava lá no alto mar, né? O meu foi na costa ali, quando aconteceu. A sensação de incapacidade, de impotência é terrível. Agora, eles tiveram que enfrentar as ondas, o vento. Você consegue imaginar o barulho das madeiras de um barco de transporte da época, estourando, quebrando, e um barco indo a pique, e você tendo que se lançar no mar? A sensação. E o que o apóstolo Paulo fala? Aquele dia era um dia chuvoso e frio. As águas do mar estavam quentinhas, né? Eles tiveram que enfrentar o naufrágio, a perda, o mar. Tiveram que enfrentar tudo aquilo para chegar na ilha de Malta bem. Mas eles tiveram que enfrentar aquilo. Deus estava cumprindo o seu propósito. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Já lá no finalzinho do livro de Jó, Jó diz o que ao Senhor? Sei que tu podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Havia um povo ali que precisava receber a palavra, e Paulo estava sendo levado para lá para isso. Depois do naufrágio, o que Paulo relata? Qual que é a história, qual que é o relato? Que eles foram recebidos muito bem. Foram recebidos bem, os moradores da ilha de Malta os receberam, cuidaram deles, deram alimento, recepcionaram e fizeram uma fogueira para eles se esquentarem. Paulo quis ajudar e foi pegar uns gravetinhos para ajudar. Quando ele faz isso, o que acontece? Uma víbora, uma cobra venenosa, pega no dedo dele. Paulo estava em pecado. Porque às vezes a gente pensa isso, né? Eu me lembro de um pastor que pregou numa conferência de pastores, e que ele foi muito infeliz no que ele falou. Ele disse assim no púlpito: pastor que fica doente está em pecado. 15 dias ele foi diagnosticado com câncer. Deu para entender? Nós estamos num mundo sujeito a dores, a aflições. Ele foi curado, pediu perdão pela colocação dele. A gente está num mundo de dores, que a gente vai ter que enfrentar elas. Paulo enfrentou o naufrágio, e quando ele achava que estava tudo bem, vem a víbora e pega o dedo dele. Qual foi a impressão das pessoas de fora? Tem culpa no cartório. Quando as coisas dão errado na vida de alguém, quando alguém está passando por problema, quando alguém está enfrentando dificuldade, a primeira coisa que as outras pessoas pensam é: eu sabia, nunca me enganou. Tem coisa errada ali, ó. Está em pecado. Está com problema. Está não sei o que, está não sei o que. É a primeira coisa que as pessoas pensam. O que eles falaram? É um assassino, vai morrer. O que Paulo fez com a cobra? Jogou no fogo. Qual que era a expectativa? Morte. E o que Deus fez com Paulo? Manteve ele vivo. E a percepção de morte, de fim, que havia tomado conta dos moradores da ilha, foi trocada pela percepção de que ele era diferente, ao ponto deles pensarem que ele era um Deus. Tem lógica em tudo isso? Humanamente não. Ele perdeu para cumprir o propósito. Ele sofreu para cumprir o propósito. Mas o propósito foi cumprido naquele lugar, porque Deus promoveu ele. A perda aparente de Paulo e do navio, a perda aparente com a mordidinha, a picadinha da cobra, promoveu a glória de Deus naquele lugar. Então eu quero que você hoje entenda isso. Problemas, dificuldades nós vamos ter que enfrentar nesse mundo. Nós não vivemos dentro de uma bolha.
Então a hora que eu tiver que enfrentar dores ou dificuldades, a diferença vai ser porque eu tenho para onde correr. Eu posso ir para os pés do Senhor, eu posso confiar nele, eu posso profetizar nele, eu posso gerar no espiritual. Que a gente saia daqui nesta noite consciente de que a dor não vem para matar, mas vem para promover a glória de Deus sobre a tua vida. A dor promove. Então que você possa crescer em cada dificuldade. Isso vai ser poderoso. Sabe por quê? Porque a gente vai crescer na presença do Senhor. Quem quer crescer na presença do Senhor?